Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Janaína e vamos para mais um papinho da semana. E o papinho desta semana será sobre dinheiro. Eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre isso, né, pessoal? Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto porque eu penso até que a gente às vezes consegue resolver alguns problemas se a gente toca no assunto, não é mesmo? Eu sei que tem muitas pessoas aí que é um tabu falar sobre dinheiro, mas eu acho que é uma coisa que nós precisamos falar sobre. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo para cá porque nós entramos no mês de dezembro e vendo aí, assistindo a TV, eu fico vendo aí as reportagens e o que tem se falado muito? A expectativa do comércio em relação às compras de fim de ano, que eles têm uma alta expectativa aí, porque o pessoal vai receber o 13º e aí eles falam que o comércio vai ficar super aquecido novamente. E aí, me conte aqui nos comentários, você é daqueles que gasta o seu 13º ou você procura fazer, ou ele já tem um outro destino, ou você usa ele com as compras de final de ano? Me conte aqui para eu saber. Eu, por exemplo, eu já deixo reservado esse dinheiro para pagar aí o imposto, né? Imposto de carro, imposto de casa, deixo para pagar os impostos aí no início do mês de janeiro, tá? E antes de começar a falar sobre como eu me organizo financeiramente, né? Porque pode ser aí que sirva para alguém, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Sim, vou contar um pouco da minha história, porque eu não sei se esse vídeo pode ser um vídeo que viralize e vai ter muitas pessoas que vão falar: ah, mas é fácil, né, Janaína, você falar sobre tal assunto, se você já está onde está, se você tem uma casa de tal jeito, se você já tem um emprego que você ganha tanto, se você já tem um carro, então é fácil você falar dessa forma. Então eu quero colocar para vocês aqui um pouco da minha história, né? Porque para vocês verem que eu sou gente igual vocês, entendeu? Então, vamos lá. Pode ser que eu vou ficar um pouco meio sem graça aí no início, porque é muito difícil, né? Eu falo assim, quando eu tô conversando com as pessoas assim, frente a frente, é mais fácil de eu me abrir, né? Mas quando eu falo pra câmera aqui, às vezes eu fico um pouco tímida, digamos. Mas eu não tenho filtro, tá? As pessoas que são bem próximas a mim sabem que eu não tenho filtro, então eu vou contar tudo, né? E para vocês terem uma noção de onde eu vim, né? E que qualquer pessoa, às vezes também pode sair de onde ela está e conseguir aí crescer em algumas coisas e até mesmo financeiramente, tá? Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou uma irmã mais velha, onde eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Os meus pais, eles são separados. O relacionamento dos meus pais foi um tanto complicado, assim, em questão da parte, tanto para a questão da parte financeira, como para a parte da relação, assim, entre eles como casal, no sentido, assim, que meu pai, ele era um tanto violento, então a gente teve esses problemas aí, né? E aí por isso que ocorreu a separação. E eu falo para vocês que foi uma situação muito difícil no sentido de, vamos falar da parte financeira, né? Digamos assim. A minha mãe, ela não tinha uma profissão, né? Então talvez por isso aí, ela não tendo nenhuma profissão, ela cuidava da casa, né? E de nós, né? Nós 3. Então, teve algumas coisas que ela passou porque ela não tinha essa autonomia financeira, né? E aí, vendo por esse lado, né? Eu vivendo isso, né, na minha própria casa, então eu falei que eu não seria desse jeito, que eu teria uma profissão, que eu não ficaria à mercê de algumas coisas por não poder ser independente, né? Por eu não ser independente financeiramente. E aí começou. Para vocês terem uma noção, o meu pai, por exemplo, a gente tinha uma casa, ele vendeu essa casa e ele não tinha controle financeiro, ele gastou todo o dinheiro com questão de jogos, de bebida e ficamos sem casa, né? E ficamos sem o dinheiro também. E eu lembro que quando eu era pequena,
teve vezes, né, que a minha mãe foi no supermercado, ela chegou a pedir, assim, alimento, né? Então eu falo assim, a gente passou muitas coisas, né, enquanto eu era mais nova, e isso ocorreu quando eu morava perto de Marília. Depois, a minha mãe, ela teve um câncer de mama, foi diagnosticada com câncer, e aí a gente se mudou para Parapuã, né, pela questão do tratamento. E quando a gente se mudou para Parapuã, depois de um tempo morando num sítio, a gente mudou para a cidade e ela começou a trabalhar, né, assim, passar roupa na casa de algumas amigas, porque muitas pessoas não gostam de passar roupa, né, então essas pessoas pagavam para ela passar roupa, e aí ela foi fazendo um pouquinho de dinheiro, né, digamos assim. Quando eu mudei para a cidade, eu comecei a trabalhar de babá, cuidando de 3 crianças. Eu era ajudante da babá, na verdade. Eu trabalhava meio período, né, ajudando a babá. E depois eu ia para a escola, né, almoçava no meu trabalho, ia para a escola. E quando eu cheguei no ensino médio, eu optei por fazer um curso técnico também. Porque, querendo ou não, seria algo a mais que eu estaria aprendendo. E aí, fiz o curso técnico em informática. Então, eu trabalhava de manhã, estudava tarde, estudava à noite. Eu lembro que eu e o meu irmão, a gente entregava o nosso salário na mão da minha mãe para ela poder pagar as contas de casa para ajudar. Então foi assim, muito difícil, sabe? Tudo que a gente conseguiu, eu e os meus irmãos, assim, depois a minha mãe, foi no sentido com muito esforço. Só para vocês terem uma noção de que todo mundo fala assim, a Janaína parece ser rica, a Janaína parece ser rica. Não, gente, eu não sou rica. Eu só tive a cabeça ajuizada, né, digamos assim. E aí, eu queria fazer uma faculdade como eu fiz o curso técnico em informática, eu queria fazer uma faculdade de ciências da computação, mas na época a faculdade era muito cara e eu não conseguiria pagar. E aí, o que eu fiz? Eu prestei o Enem, me inscrevi para bolsas, né? E é lógico que a bolsa saiu para licenciatura. Aí, então, eu mudei para cá, para Prudente, para poder fazer a faculdade. Então, eu não pagava a mensalidade da faculdade, mas eu trabalhava, né? Então, quando eu vim para cá, o primeiro mês até eu me mantive com o dinheiro que eu recebi de acerto lá do meu antigo trabalho de babá. Comecei a trabalhar numa lanchonete na faculdade, e então eu trabalhava das 7 às 4 e pouco da tarde, voltava para casa, tomava um banho e voltava para a faculdade, né? Porque a lanchonete onde eu trabalhava era na própria faculdade. E aí eu trabalhava e estudava e isso era muito difícil, né? Então eu mantinha ali, ficava mais fácil de manter as contas, digamos assim, eu não tinha tanto gasto, porque eu morava numa república, né, com mais 3 meninas, então nós dividíamos apartamento, nós morávamos em 4 pessoas, mas aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu recebi o meu salário, eu comecei a guardar na poupança um tanto, e o outro tanto que eu precisava arcar com as despesas, né, de onde eu morava, compra, essas coisas, às vezes quando eu ia para casa da minha mãe eu ajudava também, eu fazia as minhas anotações, tudo mais. Então, só que eu falo assim, eu tô passando um pouco para vocês dessa história, porque tem muita coisa que eu ainda não sei, tem muita coisa que eu ainda estudo, eu preciso aprender mais, na verdade, mas eu percebo que às vezes tem pessoas que ainda não parou para pensar sobre tal assunto, e que às vezes a gente falando pode ser que estabeleça aí vira uma chavinha, sabe? Para que a pessoa comece a parar para pensar sobre o assunto e tente fazer da mesma forma, né? Ou eu sei que cada um tem uma realidade diferente aí. E aí, então eu situei vocês aí, então, ó, vocês podem perceber. Eu passei necessidade, morei nesse sítio, eu precisei trabalhar enquanto eu fazia faculdade, então não foi diferente do que muitas pessoas, da realidade de muitas pessoas aí, né?
Não é porque eu sou mestiça, digamos assim, que eu fui diferente, né? Porque tem muitas pessoas que pensam assim, ah, porque é descendente de japonês tem dinheiro. Não é isso. Nem sempre é assim, tá, gente? Então, eu quero falar pra vocês, agora que eu já contei um pouco da minha história, já situei vocês um pouco, acho que podemos começar a falar da parte técnica, um pouco mais técnica aí, né? E uma coisa que eu acho que é necessário quando a gente se fala em dinheiro é a gente mudar a nossa mentalidade. Mudar nossa mentalidade no sentido de... Tem muitas pessoas que falam assim... Meu irmão, por exemplo, ele é um desses, tá? Ele fala assim, e se eu vou conseguir guardar só 50 reais por mês, eu não vou guardar, porque é muito pouco. Mas eu penso assim, a gente começa do pouco, não é? Eu comecei do pouco. Eu falo isso porque isso fez muita diferença na minha vida, tá? Então eu penso que primeiro a gente precisa mudar nossa mentalidade. E estabelecer aí, a gente não precisa guardar grandes quantias, mas primeiro adquira o hábito de conseguir juntar qualquer quantia que seja, né? Tente fazer aí no seu mês sobrar algum valor, tá? E não deixe em casa esse dinheiro, porque se você deixar em casa esse dinheiro, você vai gastar. Então, abre alguma conta aí, algum banco, que a gente tem aí algum banco online, e deixa esse dinheiro reservadinho ali. Pode ser 20 reais, pode ser 50 reais, só comece, tá? Tenta criar esse hábito de fazer sobrar alguma quantia do seu salário, porque se você não começar a ter esse hábito, é mais difícil depois de você permanecer com esse hábito. Então, comece primeiro qualquer valor, o que você acha que está dentro das suas condições aí. E aí, depois que você consegue fazer sobrar esse dinheiro, você consegue pensar na parte do desejo e depois esses desejos, o que você quer, na verdade, e você começar a transformar em ação, porque você já adquiriu o hábito de guardar dinheiro, né, digamos assim, de fazer sobrar esse dinheiro, e aí você pode começar a pensar em alguns sonhos e alguns desejos que você quer. E aí, a partir do momento que você definir esses desejos, né, você começar a transformar isso em ação, transformar isso em metas, tá? O que você pode fazer para você alcançar esse sonho? O que você pode fazer para alcançar esse desejo, tá? E aí, uma outra coisa que eu coloquei também aqui, na mudança de mentalidade, o que nós precisamos ter? É que nós precisamos pensar a longo prazo. E não adianta, porque tem muitas pessoas assim que acham que é enriquecer de jeito mais fácil. E, gente, isso não existe. Quantas pessoas caem aí em algum tipo de golpe, por exemplo, porque se é prometido, você dá tanto e você vai receber tanto. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, tá? Então, assim, a gente tem que começar a mudar nossos hábitos e construir uma mentalidade, pensar a longo prazo. E o que é isso? Não desanimar, porque hoje eu só consigo reservar 50 reais no meu salário por mês. Mas depois, se você começar isso depois lá na frente, olha o tanto que você já não vai ter conseguido reservar. Porque o tempo, ele vai passar de qualquer jeito, né? Então eu penso assim, se você hoje só consegue separar do mês, 50 reais, imagina depois quando passar um ano, quando passar 2 anos, quando passar 3 anos. Isso já é um ponto que você está um passo à frente daquelas pessoas que não fazem nem isso, tá? Então, comece a separar do pouco e a pensar a longo prazo. E aí, a partir disso, é importante que a gente comece a categorizar os nossos gastos. O que é isso? É vocês ver primeiro, como se fosse tirar uma selfie aí, com o que vocês estão gastando, tá? Eu aqui, eu deixei separado aqui para mostrar, esse aqui é o meu caderninho, que eu fazia as anotações, desde o ano de 2000, esse daqui tá desde o ano de 2012, tá? Maio de 2012 tá escrito aqui. E aí eu deixava anotadinho, quando eu comprei uma moto, a parcela da moto, o cartão, a internet, a conta de celular. Então eu deixava tudo anotadinho aqui.
Porque a partir do momento que a gente faz as anotações, então aqui, ó, para vocês verem, ó, todos os meses aqui, ó, a gente só começa a parar para pensar, talvez a partir do momento que a gente começa a fazer as anotações e começa a prestar atenção no que a gente está fazendo. Então eu penso assim, por que eu falo em relação a categorizar os gastos? Porque a partir do momento que você categoriza os gastos, os dados que você tem aí com que você gasta, as despesas fixas, as variáveis, as eventuais, você vai conseguir verificar onde que às vezes você está gastando um dinheiro ali em tal coisa que às vezes não é necessário, tá? Então categorize esses gastos. Por exemplo, não precisa, hoje eu faço as anotações em uma planilha, mas vocês podem fazer assim como eu no início, no caderno. Na verdade, eu até gosto de fazer anotações no caderno, porque eu vou dando os tiques de amarelo com aquele marca-texto, não tá aqui agora, mas aí eu começo a ficar apavorada se eu vejo que tem muita coisa assim que eu já tiquei e eu falo assim, eu já gastei demais, então, né? Então é importante que vocês categorizem esses gastos e aí não precisa ser muita coisa. Separem despesas fixas. O que são despesas fixas? São aquelas despesas que você precisa pagar todo mês. Ah, se você tem que pagar aluguel, se você tem água, luz, internet, conta de celular. Então, essas são as despesas fixas. As despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São aquelas despesas que pode não ocorrer todo mês. Ou o que ocorre todo mês, você ainda não definiu um valor X para gastar com elas. Por exemplo, lazer, farmácia. Então, nós temos a questão das despesas variáveis aí. As despesas eventuais, por exemplo, são aquelas despesas que não ocorrem sempre. Ah, por exemplo, eu sei que no mês de novembro eu tenho X aniversários para ir, então vou ter que comprar os presentes. Ah, o carro quebrou, né? Então, é importante a gente fazer essas anotações. Porque, por exemplo, se você faz essas anotações, você consegue verificar. Ah, tá, essas despesas são as fixas, mas e essas despesas variáveis aqui? Parece que eu tô gastando muito com o meu lazer, com compra de roupa, por exemplo. Por exemplo, aconteceu isso comigo. Em 2023, o ano passado, eu percebi que eu estava gastando demais. Em 2022, na verdade, eu gastei demais com compra de roupa. Eu estava muito consumista. Então, quando eu verifiquei lá o meu cartão de crédito, olhando a fatura e eu vendo que eu estava gastando muito dinheiro com isso, o que eu fiz? Eu coloquei aí uma meta de ficar 6 meses sem comprar nada. Na verdade, eu queria 1 ano, mas eu falei assim, não, vou fazer primeiro 6 meses, porque se eu colocar 1 ano, eu já vou ficar frustrada e eu não vou conseguir bater essa meta. Então, eu fiz primeiro 6 meses, fiquei 6 meses sem comprar nada. Depois, quando deu 6 meses, eu renovei por mais 6 meses. Então, eu consegui aí ficar durante 1 ano sem gastar com roupa e sapato. Até porque, por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu tenho um monte de roupa e eu tenho um monte de calçado. E, na verdade, depois eu acabo sempre usando os mesmos. Pra que eu ia ficar gastando, né? Comprando mais. E se a gente parar pra pensar, aquela compra que você fez e você deixou encostado, foi um dinheiro que você jogou fora, né? Então, eu comecei a observar isso e optei por começar a investir esse dinheiro, tá? Eu quero trazer mais coisas aqui no canal falando sobre questão de investimento. Mas, primeiro, é preciso que vocês se organizem mentalmente aí, mudem a mentalidade de vocês pra gente começar a falar sobre investimento, certo? Então, primeiro aí eu tô tentando fazer virar a chavinha de vocês, para vocês mudarem esses hábitos, e aí depois a gente começa a falar de investimento. E a partir desse momento que vocês categorizam os gastos, gente, eu faço pesquisa, porque eu tô no doutorado, e aí toda hora eu tô falando dado, é categorizar os gastos, tá? É importante que vocês tenham um orçamento, tá? O que é o orçamento? É importante vocês saberem, então, ter o conhecimento do valor que vocês ganham e ter conhecimento do valor que vocês gastam por mês. E se for tão difícil, né, isso, se você vê aí que tá passando do seu salário, é importante que você estipule aí valores para não ultrapassar esse teto. Porque com certeza, se eu ganho X valor e eu gasto
X mais um, por exemplo, eu gasto a mais, com certeza essa conta não vai fechar no final do mês. E aí depois é onde a gente se enrola e acabamos entrando em dívidas, tá? Então, vamos recapitular. O que eu falei para vocês aqui? É primeiro importante que vocês mudem a mentalidade, tá? É importante, então, comecem a verificar se vocês conseguem fazer sobrar dinheiro, e mesmo que seja pouquinho, por mês. Depois disso, começa a pensar no que vocês querem fazer. Por que a gente, eu coloquei assim que é importante pensar no que vocês querem fazer? Qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, para isso transformar em ação, em uma meta. Porque se você só apenas junta dinheiro por juntar, por exemplo, depois se acontece qualquer coisa, você vai... Não é imprevisto, mas por exemplo, juntei 10 mil. Juntei 10 mil, mas eu não coloquei um nome nesse dinheiro, com o que eu quero gastar esse dinheiro, por exemplo. E aí, o que a gente faz? Juntei 10 mil, vou lá, vou comprar uma moto. Vou lá, vou trocar... vou comprar alguma coisa para minha casa, por exemplo. Então, é importante que vocês começam a guardar esse dinheiro, mas comecem a colocar metas, né? Digamos assim, o porquê que você tá guardando esse dinheiro. Precisa ter claro aí, hein? Depois que vocês, então, conseguiram aí fazer sobrar esse dinheiro por mês e começou a pensar em alguns desejos que vocês querem, é importante que vocês definem aí, pensem que a gente não consegue as coisas de uma hora para outra, a gente tem que pensar a longo prazo, tá? A partir do momento que a gente começa a reservar um valor, é importante aí que a gente não pense que é para ontem as coisas, tá? É demorado? É demorado, mas vocês vão ver que o início é difícil, mas depois vai ficando mais fácil. Depois, categorize os gastos, vejam com o que vocês estão gastando, tenham conhecimento disso. Se eu perguntar para você assim, qual que é o valor que você gasta por mês? Vocês têm que saber. Então, categorize esses gastos para ter o conhecimento do que onde o dinheiro de vocês estão indo, para vocês terem noção do orçamento de vocês. Aquilo que entra, o valor em dinheiro que entra na conta de vocês por mês e o tanto que está sendo gasto, tá? É duro, gente? É sofrido? É doído a realidade do brasileiro assalariado? Eu também sou, tá? Mas é uma realidade. A gente precisa parar para pensar sobre isso. E a partir do momento que a gente começa a pensar sobre isso, depois, se a gente conseguir se organizar, a gente vai conseguindo aí viver um pouquinho de forma mais tranquila, tá? E eu não sei se o que eu falei foi claro, porque eu imagino as coisas na minha cabeça e depois, na hora que eu vou falar, eu já falei pra vocês isso nos outros vídeos, né? Eu fico atrapalhada, parece que a linha de raciocínio perde um pouco o fio da meada, sabe? Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Não gastem o 13º de vocês com coisas aleatórias aí, tá? Igual o comércio, a mídia quer que vocês gastem. Tenham consciência, tá? Param pra pensar onde vocês vão gastar o dinheiro de vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo se você gostou. Mas se você não gostou, também pode dar um dislike para eu saber se esse conteúdo aqui agradou você ou não, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!